Seja bem-vindo, esse é o Histórias daqui. Além de ter que enfrentar os policiais da UPP, os traficantes da Rocinha enfrentam os antigos pesadelos dentro da favela. Mesmo com um império milionário na rica zona sul do Rio de Janeiro, os traficantes temem dia após dia tomar um golpe, e o pior, de dentro para fora. Por anos, a Rocinha foi marcada por várias lideranças, várias brigas e muitos acontecimentos que ditaram o rumo do tráfico na comunidade. Facilmente, podemos relembrar da desobediência do antigo chefe da Rocinha, o traficante Lulu, que se negou a entregar a favela para seu comparsas Dudu, e ao final disso, a Rocinha foi apoiada pela facção Ada. Na época, a Rocinha era comandada pela facção Comando Vermelho. Anos depois apareceram outras trocas na liderança da Rocinha. O Lulu foi morto pela polícia, depois substituído pelo Zarur, depois veio o Ben TV, Soul, Joca e por último o chefão Antônio Bonfim Lopes, o NEM. Nesse troca-troca, sempre um era abaixo na hierarquia do outro, e sempre cogitavam o esquema para tirar o outro do comando, ocasionando em morte. No caso do Joca, ele foi mais esperto e sagaz. Tirou seu lucro nas bocas de fumo e fugiu da Rocinha. Algo dizia que ele era o próximo a cair. Mas nem na era nem, a Rocinha foi um reduto de paz, união e sossego entre os traficantes. Pouco falado, mas que bagunçou o império do NEM, o traficante conhecido como Canelão foi um pedra no sapato na Rocinha. Canelão era explosivo. Tinha seu próprio conceito, seu jeito de lidar no mundo do crime, devido à sua participação no tráfico desde cedo. Era homem de confiança do chefão Ben TV. Mesmo na era NEM, ele ganhou o controle da parte alta da Rocinha, por sua carreira extensa dentro da Rocinha. Mandando na parte alta da Rocinha, mesmo assim, entrava em atrito com o NEM a todo momento. O NEM olhava a Rocinha de outra forma. Olhava como uma milionária empresa falida, que precisava de especialização, precisava de renovação. De um olhar mais empresarial, ao estilo Pablo Escobar. O famoso Barão do Pó na América do Sul. Já o Canelão, a administrava como um bom e velho dono de morro. Assistencialismo, cobranças e todos os aspectos de chefes antigos no Rio de Janeiro. Tudo isso era possível enxergar nos seus domínios dentro da Rocinha. Uma parte da Rocinha era vista como empresa, a outra parte como um simples emaranhado de casas humildes. Era óbvio que um atrito iria acontecer. Em 2008 o temperamento do Canelão falou mais alto, rejeitou as ordens do NEM e deu um aviso: se o comparsa subisse para a parte alta, iria receber bala. E foi o que aconteceu. O comboio do NEM foi fuzilado na parte alta da Rocinha. Um confronto entre membros da mesma facção. Um confronto ideológico, principalmente. São vários aspectos que precisam ser citados sobre as diferenças de ambos. Não caberia nesse artigo. Baleando o grupo do NEM, inclusive o próprio, o Canelão sabia que não iria ter vida longa dentro da Rocinha, mesmo com o apoio dos ditos crias da comunidade. NEM era o famoso bandido gente boa, querido por todos, inclusive por traficantes de facções opostas. Se quisesse a cabeça do Canelão e seus comparsas a prêmio, muitos iriam buscar para ele. Sabedor que cavou a própria cova, o Canelão fugiu da Rocinha, abandonando tudo que tinha conquistado na parte alta. Inclusive, comparsas que não batiam com a ideologia do NEM. Desde então o NEM se tornou absoluto, ganhando o rótulo de mestre na Rocinha. Ano vai, ano vem. A UPP entrou, e rusgas antigas foram tiradas dentro da favela. Muitos traficantes de cargos altos foram executados, assim como os gerentes, conhecido pelo vulgo de Leão, PQD etc. Depois que NEM foi capturado, muitos traficantes da sua confiança foram mortos dentro da favela, dividindo os grupos. Suspeitavam que o Canelão tinha algo com tudo isso, influenciando os traficantes em se rebelar contra o NEM e formar um novo império, um império entre crias, onde todos fossem iguais, sem exclusividade. Muitos bandidos que eram acusados de ser informante do Canelão foram expulsos da favela de 2012 até hoje. Inclusive o traficante conhecido como Neto, que já chegou a ser da confiança do NEM.
Canelão foi preso em 2012, escondido em Diadema, uma cidade metropolitana de São Paulo. No mesmo tempo, a liderança da Rocinha unificou. O império ficou nas mãos do bandido conhecido como Rogério 157. Um soldado do bonde do NEM. Onde existiam vários gerentes, tomando contado de vários setores na Rocinha. Hoje, tudo é de um homem só. Óbvio que essa decisão desagradou muitos soldados e gerentes, que pretendiam ascender dentro da Rocinha, pois achavam que tinham méritos para tal. Passou-se os anos, estamos em 2015. Os soldados e homens de confiança do Rogério 57 cogitam que a qualquer momento, o Canelão e os desertores entraram na favela. Muitos soldados optaram por sair do tráfico, assim que a UPP entrou, e o NEM foi capturado. Soldados que não aceitavam receber ordens de alguém que não fosse o NEM. Hoje, correm boatos que existem muitos infiltrados a mando do Canelão. Inclusive executaram um bandido sob essa alegação. Sem dó e nem piedade. Já existiram relatos que o Joca estaria rondando perto da Rocinha. O mesmo Joca que fugiu da Rocinha, levando sua parte milionária da boca de fumo. Seria mesmo verdade? Só o tempo irá dizer. Enquanto isso, para agradar a todos, e evitar que se formem desertores na Rocinha, a hierarquia dividiu o comando da Rocinha, entregando parte dela ao bandido conhecido pelo vulgo de Perninha. Bandido antigo do bonde do NEM. Dizem que essa estratégia é para tirar a mídia das costas do Rogério 57, que por vezes, sai da Rocinha para se esconder na zona norte da cidade. Tudo esse relato retrata a situação corriqueira de grandes corporações. Pessoas que querem ascender rápido, ou pelos méritos ou na marra. Na parte alta da Rocinha, estava pichado assim, Comando Vermelho de Natureza, ADA por obrigação. Será que Canelão ou o Neto estão envolvidos na morte do traficante Leão? Apesar de pacificada, a favela da Rocinha, na zona sul do Rio, segue sendo palco de disputas pelo comando do tráfico. Foi enterrado na tarde quinta-feira, no cemitério do Catumbi, na zona norte do Rio, o corpo do traficante Tiago Schirmer Cáceres, conhecido como Pateta, um dos homens de confiança de Antônio Bonfim Lopes, o NEM. O homem apontado como o mandante do assassinato é Amaro Pereira da Silva, o Neto, ex-segurança de NEM, que foi preso quando tentava fugir da ocupação da Rocinha. Segundo informações do Disques Denúncia, o corpo de Pateta foi um dos 2 corpos encontrados pela polícia na Estrada das Canoas, em São Conrado, na zona sul do Rio. Ele tinha marcas de tiros e facadas no corpo. O outro é do também traficante Rodrigo de Paula Tavares, o Rodrigo PQD. Os 2 e outros 2 supostos traficantes que ainda estão desaparecidos, teriam sido mortos por Neto. Escolhido por NEM para comandar as bocas de fumo da Rocinha, mesmo com a favela ocupada pela polícia, Neto teria ordenado as mortes de Pateta e PQD, numa espécie de golpe de Estado. Quando NEM liderava o tráfico de drogas na Rocinha, Pateta era considerado seu braço direito e o principal homem na hierarquia do tráfico local. Em 2010, Pateta e mais 19 traficantes ligados ao tráfico da Rocinha tiveram a prisão da quadrilha decretada. O inquérito revela um grande esquema montado com empresas e pessoas usadas como laranjas para lavar o dinheiro do tráfico de drogas. Até os telefones usados pelos criminosos estavam em nome dessas firmas. Pateta seria um dos melhores amigos do ex-chefão do pó. Segundo testemunhas, enquanto era atendido quando passou mal, em novembro, NEM chamou por ele no ambulatório. O traficante aparece em fotos com integrantes do bando tentando entrar em van para fugir, após trocar tiros com a polícia na invasão do Hotel Intercontinental, em São Conrado, em 2010. Ele posou para fotos com joias e um pingente com a imagem de um leão. A disputa pelo controle do comércio de drogas na Rocinha, travada entre os traficantes Amaro Pereira da Silva, o Neto, e Inácio de Castro Silva, o Canelão, acertou em cheio quem vinha tentando andar na linha. Segundo moradores, desde o último dia 18, quando o conflito estourou, Neto vem recrutando à força ex-soldados do tráfico, que haviam deixado o crime após a ocupação da comunidade pelas forças de segurança.
As denúncias serão investigadas pelo Serviço Reservado, P2, do Batalhão de Choque da PM, que está ocupando a favela. Sem anotações criminais, os ex-traficantes estão sendo ameaçados de morte caso não aceitem voltar para o crime. Seus parentes também sofreriam retaliações. A imposição do recrutamento foi revelada por moradores que não se conhecem e vivem em localidades diferentes da favela. Muita gente que largou o crime está sendo obrigada a voltar. O pessoal achou que podia sair, mas essa é uma vida da qual não se escapa fácil. Eles, traficantes, vão à casa da pessoa, falam até com a família para forçar a barra. Se não aceitar voltar, é morte. É isso ou fugir da favela para sempre, conta uma moradora da localidade conhecida como Roupa Suja que, a exemplo dos outros entrevistados, pediu para não ter o nome divulgado, por medo de represálias. A polícia militar informou, por meio de nota, que as denúncias feitas pelos moradores serão apuradas. O batalhão de choque solicita que os moradores passem o máximo de informações para seu serviço reservado. A fuga como opção. Homens da quadrilha do traficante Neto foram vistos, durante a semana, batendo a porta de pelo menos 6 ex-integrantes da quadrilha de Antônio Francisco Bonfim Lopes, o NEM. Antigo dono do comércio de drogas da favela, NEM foi preso em novembro do ano passado, às vésperas da ocupação. De acordo com um morador da Via Ápia, uma parte dos assediados, após receber a ordem de pegar novamente em armas, optou por fugir da comunidade. O Neto já chamou uns 6. A maioria meteu o pé da favela, para não se envolver de novo, disse. A saída da comunidade de alguns ex-integrantes do tráfico da Rocinha também foi confirmada por um morador da Rua do Valão. Era ir embora ou ficar engajado no tráfico. Além disso, se os homens do Canelão conseguirem mesmo tomar conta de tudo, esse pessoal, se não saísse da favela, seria morto rapidamente por vingança, porque já trabalhou para o NEM. Na sexta-feira, a PM reforçou o policiamento da Rocinha com 130 policiais recém-formados, que estavam lotados na Coordenadoria de Polícia Pacificadora. Além disso, policiais do Batalhão de Operações Especiais, BOP, Batalhão Florestal, Regimento de Polícia Montada e 23 BPM, Leblon, também estão patrulhando as ruas e o entorno da Rocinha. 6 assassinatos em 39 dias no confronto entre Neto e Canelão. O medo da guerra da Rocinha, que já deixou 6 mortos, mudou os hábitos dos moradores da comunidade. Quem chega tarde do trabalho, passou a ligar para casa, antes de entrar na favela. O confronto entre Neto e Canelão é lembrado até mesmo na hora de refrescar a garganta em bares da região. É muito ruim a sensação da perda da paz. Agora, a gente só bebe em bar perto de casa, principalmente nos fins de semana. Assim, se houver tiroteio, fica mais fácil correr e se abrigar em casa, explica um morador da Via Ápia. Na terça-feira, bandidos armados foram vistos circulando em 2 vans, e uma troca de tiros chegou a ocorrer. Por causa disso, parte do comércio da Rocinha fechou as portas mais cedo. Até uma missa em uma igreja localizada na Estrada da Gávea, que corta a favela, chegou a ser cancelada. Posso dizer que a situação piorou depois da ocupação da polícia. Agora, tem bandidos de 2 facções criminosas. A tensão é rotina aqui na Rocinha. Na terça-feira, estava indo para um batizado, mas a missa das 19 foi cancelada na Igreja da Boa Viagem. A gente não está se sentindo seguro. Dizem que, neste domingo, pode ocorrer um confronto envolvendo os 2 bandos rivais, diz o morador da Estrada da Gávea. Golpe de Estado. A disputa pelo controle do tráfico da Rocinha teve início em 16 de fevereiro. Na ocasião, o traficante Neto deu uma espécie de golpe de Estado e comandou a execução de Tiago Schilmer Cáceres, o Pateta ou Leão. Ex-segurança de NEM, Pateta era apontado como o substituto natural de seu ex-chefe na exploração da venda de drogas nas bocas da Rocinha. Na mesma ocasião, também foi assassinado o traficante Rodrigo PQD, que estava em companhia de Pateta. Com o racha, Inácio Castro e Silva, o Canelão, expulso da favela por NEM em 2008, tentou retomar o tráfico na comunidade. 4 homens da quadrilha de Canelão foram baleados e mortos.